Falou pessoal, beleza? Vamos lá para a correção de mais uma questão. Vamos lá. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano de 2000 era de 1.250. Já o censo de 2010, mostrou que em 2010 esse valor teve um aumento de 7,2%. Em relação a 2000, perdão. Esse mesmo instituto projeta que em 2020 o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de quanto? Olha, esse é um assunto que a gente já tratou em aulas passadas também e eu vou reforçar aqui. Olha, se eu tenho 100 e eu quero aumentar 10%, eu multiplico por 1,1. Como que eu sei por quanto eu tenho que multiplicar? De quanto eu passei de 1, né? Se eu quero um aumento. Beleza? Deixa eu me explicar melhor. Olha, para eu dar um aumento de 10% é a mesma coisa que 0,1. Concorda? Divide 10 por 100, olha. Fica 1 por 10, 0,1. E se eu quero aumentar 10%, eu tenho que multiplicar, da 0,1, eu tenho que multiplicar por 1,1. O 0,1 dos 10% mais o 1 na frente, porque é um aumento, né? Como que eu percebo que é um aumento? É que o número é maior do que 1. Se eu multiplicar isso daqui, vai dar o 110, que é o 100, já com um aumento de 10%. Beleza? Agora, se eu quero dar um desconto de 10%, eu vou multiplicar por 0,9. Por que disso? Porque esse número é menor do que 1, aí eu já identifico que é um desconto, porque ele é menor do que 1. E eu retiro, né, a porcentagem. Né? Por exemplo, olha, se eu quero saber, se eu já te dissesse que eu multipliquei por 0,9 e eu quisesse saber o desconto, como que você me daria esse valor de desconto? Como que eu vejo, né, se eu te dar o 0,9, como que eu sei qual foi o desconto dado, né? Eu vejo assim, olha, quanto que falta para chegar em 1, né, de 0,9, ou seja, 1 menos 0,9, né? Ou seja, quanto que eu somar em 0,9, que ele vai virar 1. 1 menos 0,9 vai ser, ó, aqui fica 0, aqui fica 10, fica 1, fica 0,1. Ou seja, foi um desconto de 10%, né? Esse aqui nos diz sobre um aumento e esse nos diz sobre um desconto. Beleza? Ou seja, resumindo, se o número passar de 1, for maior do que 1, é um aumento. Como que eu vejo quanto que foi um aumento? Eu vejo quanto que multiplicou, que está passando do 1, né? Ou seja, eu pego 1,1 e subtraio 1. Isso vai dar 0,1. Beleza? E 0,1 é a mesma coisa que 10%. Olha aqui a porcentagem. Para eu ver um desconto, como que eu sei? É um valor menor do que 1. Como que eu sei? Como que eu descubro esse desconto? Eu pego 1 e subtraio o desconto que eu estou dando. E acho um valor. Esse valor é o desconto, só que eu tenho que passá-lo para porcentagem, né? Passando esse valor para porcentagem, a gente tem que fazer isso, né? Ou simplesmente multiplicar por 100. Se a gente multiplicar por 100, fica os 10. E esses são os 10% já. Tranquilo? Se a gente acha um valor decimal que é passar para porcentagem, a gente só multiplica por 100. Daí tudo bem? Então aqui fica os 90, que é o 100 com desconto de 10%. E o de cima é o 100 com um aumento de 10%. Tudo bem? Isso a gente vai usar aqui. Então, olha, em 2000, o salário era de R$ 1.250. Né? Deixa eu colocar um cifrão aqui. Agora, em 2010, vai passar para quanto? Vamos pensar, ó. Se eu quero um aumento de 7,2%, eu vou multiplicar por quanto? Eu vou pegar o 1.250, passar para esse canto, ó, 1.250,
vezes 1,072, né? Porque, olha, 7,2%, quanto que é? Deixa eu ver, tô ficando sem espaço. Deixa eu apagar aqui, ó. 7,2%, quanto que isso me dá? 7,2 em 100, né? É a mesma coisa que 7,2%. Dividindo isso, a gente tem que andar duas casas para a esquerda. Ou seja, fica 0,72, né? Andei duas casas para a esquerda. Só que eu quero um aumento, ou seja, eu tenho que somar 1 aqui, né? Se eu somo 1, eu vejo o aumento. Então, esse é o aumento que eu tenho que dar. Então, eu vou multiplicar por isso, por 1,072. Isso vai nos resultar em 1.340. Isso vai nos resultar em 1.340. Beleza? Só fazer a conta. É uma conta mais chatinha, mas ela sai. Então, em 2020 a gente tem 1.250, em 2010 a gente tem R$1.340, ou seja, um aumento de 7,2%. Já em 2020, né, que ele quer saber quanto que é a renda média, um aumento de 10%. Ou seja, a gente vai pegar esse valor e multiplicar, ou seja, vai ficar 1.340, vezes quanto? Se eu quero um aumento de 10%. Isso mesmo, 1,1. Porque 10%, olha lá em cima, olha, 10% é a mesma coisa que 0,1. Se eu quero um aumento, eu tenho que somar 1, né? Então fica 1,1. Esse valor é... Vamos fazer de um jeito mais fácil primeiro, olha. Você também pode fazer assim. Vamos utilizar o raciocínio, olha. Quanto é 10% de 1.340? Quanto que é isso? Ó, eu posso cortar um zero desse com um zero desse, né? E um zero desse com um zero desse. Beleza? Se a gente cortou, isso ficou 1, aqui ficou 1 também. Ou seja, dá 134. Essa conta fica mais fácil de fazer assim do que essa conta, olha. Do que multiplicar por 1,1. Fica 10% de 134, eu corto os zeros, fica 134. Agora, como eu quero um aumento de 10%, eu tenho que somar 10% nesse valor inicial, né? Ou seja, fica 1.340 mais 134. Vai ficar 4, 4 mais 3, 7, 3 mais 1, 4 e 1. Ou seja, dá 1.474. Resposta correta, letra E. Espero que eu tenha te ajudado. Até a próxima.